Bom dia a todos. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de estequiometria com reagente limitante e reagente em excesso, que é uma dúvida que muitos ainda têm. Então, meu nome é Arlanda Silva Gonçalves, tá? A gente vai iniciar. A gente vai começar hoje com o seguinte exemplo. Ao reagir 5 gramas de H2SO4 de ácido sulfúrico com 5 gramas de NaOH ou hidróxido de sódio, pergunta-se qual o reagente limitante e qual o reagente em excesso e quantos gramas sobraram deste. Outra pergunta, quantos gramas de Na2SO4 sulfato de sódio serão formados e quantos gramas de água serão formados. Para a gente começar a responder essa pergunta, a gente primeiro precisa escrever e balancear a equação que representa essa reação química. A gente tem uma reação entre um ácido e uma base, e a gente sabe que é uma reação de neutralização que vai dar sal e água. Então, reagindo ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, a gente vai ter sulfato de sódio e água. E para balancear, a gente pode observar que é uma reação bem simples de balancear. Eu tenho dois sódios do lado direito, um sódio do lado esquerdo. Então, vou começar aqui com esse átomo de sódio, tá? Vou colocar 2 aqui, então eu passo a ter 2 de sódio, 2 de sódio. Por outro lado, agora eu tenho 2 mais 2 hidrogênios de um lado e apenas, dá 4 do lado esquerdo, e apenas 2 hidrogênios do lado direito. Então eu preciso colocar o 2 na frente desse H2O também. Então agora a gente, olhando para os outros elementos, a gente tem 4 hidrogênios do lado esquerdo, 4 hidrogênios do lado direito, 4 mais 2, 6 oxigênios do lado esquerdo, 4 mais 2 oxigênios do lado direito, 1 de enxofre de um lado, 1 de enxofre do outro lado. E aí, a gente precisa aplicar os devidos fatores de conversão. O que é um fator de conversão? É um fator multiplicativo que converte uma unidade em outra, além das devidas relações fundamentais da estequiometria, começando com a seguinte pergunta: o que é dado? Tá? E convertendo para mols. Então, o que é dado? 5 gramas de ácido sulfúrico e 5 gramas de NaOH. Assim, eu começo 5 gramas de ácido sulfúrico e 1 mol de ácido sulfúrico corresponde ao peso molecular de ácido sulfúrico em gramas, 98 gramas, somando as massas atômicas, os pesos atômicos de cada elemento. Então aqui a gente pode cortar grama de ácido sulfúrico com grama de ácido sulfúrico, sobrando mols de ácido sulfúrico. Então eu posso agora dividir 5 por 98, a unidade que sobra, mols de ácido sulfúrico, 0,051 mols de ácido sulfúrico. Assim como outra coisa que é dada, 5 gramas de NaOH vezes 1 mol de NaOH corresponde ao peso molecular de NaOH em gramas, corta-se gramas de NaOH com gramas de NaOH, sobram mol de NaOH. E agora, dividindo 5 por 40, 0,125 mol de NaOH. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou, na realidade, reagindo 0,051 mol de ácido sulfúrico com 0,125 mols de NaOH. Daí vem a pergunta: quem é o reagente que limita essa reação, que cessa essa reação, e qual será o reagente em excesso? Para responder essa pergunta, a gente
faz outras duas perguntas. Quantos mols de NaOH são necessários para reagir com 0,051 mols de H2SO4? Mantendo-se a equação balanceada, que vai ser importante, a gente começa com o que é dado, 0,051 mol de H2SO4 vezes da reação 1 mol de H2SO4, está aqui, corresponde a 2 mols de NaOH. Eu botei o mol embaixo para cortar com o de cima. Então, a gente vai ter, vão sobrar em unidades mols de NaOH. Multiplicando 0,051 vezes 2, a gente vai responder essa pergunta dizendo que são necessários 0,102 mols de NaOH. Lembrando que no slide anterior a gente chegou a 0,100, começou com 0,125 mols de NaOH. Então, daí já dá para concluir que o reagente em excesso é o NaOH. Mas respondendo à próxima pergunta, quantos mols de ácido sulfúrico são necessários para reagir com 0,125 mols de NaOH? A gente, da mesma forma, começa com o que é dado, e aí da reação 1 mol de ácido sulfúrico corresponde a 2 mols de NaOH embaixo para cortar com o de cima, e aí a gente chega a 0,0625 mol de H2SO4. Ou seja, para ter uma perfeita reação de neutralização, são necessários 0,0625 mol de H2SO4. Então, a gente tem apenas 0,051 mols de H2SO4, que já dá para responder agora quem é o nosso fator limitante, que é o ácido sulfúrico, e aí para calcular o reagente em excesso, que é o NaOH, sobrando 0,125 menos 0,102 mols de NaOH, ou seja, 0,023 mols de NaOH, e aí a gente vai ter um excesso de NaOH em gramas, basta utilizar o que é dado, 0,023 mol de NaOH, vezes 1 mol de NaOH corresponde ao peso molecular de NaOH, multiplicando 0,023 mol de NaOH por 40, a gente vai ter um excesso de 0,92 gramas de NaOH. Com isso, a gente vai utilizar o fator limitante para responder as outras perguntas. Quantos gramas de Na2SO4 são formados? Então, nosso reagente limitante, o que cessa a reação, 0,051 mol de H2SO4, da reação 1 mol de Na2SO4 corresponde a 1 mol de H2SO4. Podemos cortar aqui esses dois, assim como para ter a resposta em grama, 1 mol de Na2SO4 corresponde ao peso molecular de Na2SO4, 142 gramas de Na2SO4, que vai nos dar 7,242 gramas de Na2SO4. Então, a gente pode cortar esses fatores aí, sobrando gramas de Na2SO4. E aí, da mesma forma, sempre utilizando o fator limitante, 0,051 mol de H2SO4, porque a pergunta agora é quantos gramas de água são formados. Então, para a gente chegar à resposta em gramas de água, a gente precisa começar com o que é dado, mol de ácido sulfúrico, eliminar mol de ácido sulfúrico da reação, 1 mol de fatores estequiométricos, coeficientes estequiométricos, 1 mol de ácido sulfúrico correspondem a 2 mols de água, podemos cortar mol com mol,
aí vão sobrar mols de H2O nas unidades. Então, para eu cortar esse mol de H2O e transformar em gramas, eu preciso fazer a correspondência. 1 mol de H2O correspondem a 18 gramas de H2O. Cortando, e agora multiplicando 0,051 vezes 2 vezes 18, a gente vai chegar a 1,836 gramas de H2O. Notem que se a gente somar 1,836 gramas de H2O mais 7,242 gramas de Na2SO4 mais 0,92 gramas, que é o excesso de NaOH, a gente, como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente vai chegar a aproximadamente, que eu não utilizei todas as casas da vírgula, 10 gramas, ou seja, utilizamos 10 gramas de reagente, formando um excesso de 0,92. Dá até para fazer uma conta rápida aqui. 0,92 mais 7,242 mais 1,836, aproximadamente 10 gramas, que foi o início de tudo. 5 gramas de ácido sulfúrico reagindo com 5 gramas de NaOH. A matéria apenas se transformou, mantendo-se a mesma quantidade de massas entre reagentes e produtos, mais o excesso do que sobraram nos reagentes. Então eu espero que essa aula aí seja útil para vocês. Não esqueçam de dar um like e se inscreverem em meu canal. Um abraço a todos.